Bom, acredito que eu esteja ao vivo. Covid, Guerra Mundial, 2001. O ano era 2001. Por uma razão estranha, ocorreram alguns atentados nos Estados Unidos, envolvendo as Torres Gêmeas, em 11 de setembro. 2 aviões colidiram com as torres e um terceiro chocou contra o Pentágono, o Centro Bélico Administrativo dos Estados Unidos. O que se viu em seguida foi uma caçada no Oriente Médio, notadamente Afeganistão, em busca de Osama Bin Laden. Considerações importantes. O corpo de Osama Bin Laden nunca foi encontrado. Segundo os americanos, o transportavam num navio e lançaram ao mar. Interessante. Osama Bin Laden, ex-agente da CIA. O corpo nunca foi encontrado. Seria um prêmio para os americanos. Covid 2001. Vários questionamentos foram feitos a respeito desse fato ocorrido nos Estados Unidos. Um deles era a grande quantidade de explosivos encontrados durante as escavações em busca de vítimas nas bases do prédio do World Trade Center. Por quê? Não foram os aviões que supostamente derrubaram os prédios? Sabe, eu gosto muito de física, gosto muito de química, mecânica, robótica. O avião colidiu horizontalmente com os prédios que possuíam uma engrenagem, um artefato, um preparo em toda a sua base de sustentação para suportar o peso de um avião. E depois disso o que se viu foi a implosão vertical dos 2 prédios após uma colisão horizontal. Durante anos eu fiz esse questionamento. E a minha opinião é de que não houve a implosão do World Trade Center provocada por uma colisão com um aeromodelo. Aquilo, para mim, tenho a minha convicção pessoal de que foi um início da guerra. Os Estados Unidos precisavam escoar equipamentos bélicos velhos e trocar por novos, além, é claro, de ganhar um amplo controle do petróleo na região do Oriente Médio. E daí hoje nós temos essas situações envolvendo Síria, Iraque, Irã. Tem gente morrendo na África, porque os americanos não vão lá ajudar? Lá não tem petróleo, não é verdade? Em 2001 começou a Terceira Guerra Mundial. E muitas pessoas, e eu sei que essas pessoas pensam assim, por não terem o mesmo estudo que eu, zombam. Quando eu cito que já estamos na Terceira Guerra Mundial, as pessoas fazem exatamente assim. Olha lá, que bobo! Nem está tendo guerra, não tem foguete, não tem tiro. Nossa, ele viaja demais. É exatamente assim que fazem. Filhos, eu acordo todos os dias, de domingo a domingo, às 5 horas da manhã, para estudar. Eu estudo muito física quântica, antropologia, matemática, biologia, história, arqueologia, teologia, inglês, francês, italiano, espanhol, hebraico, pré-exílico, egípcio copta, hindi, russo, alemão, acádio babilônico, proto-indo-europeu, árabe. Vitor, mas por que você está estudando tudo isso? Você vai ganhar dinheiro? Esse é o problema da humanidade, o dinheiro.
Ninguém vive em função do seu crescimento intelectual, as pessoas só pensam em dinheiro o tempo todo. As pessoas são como comedores, comensalistas. Tudo gira em torno do maldito dinheiro. Mas, Vitor, o dinheiro traz ou não traz felicidade? Lógico que não traz felicidade. O dinheiro só traz guerras, intrigas. Hoje mesmo, se tirasse todo o dinheiro das igrejas, ninguém mais desse nem um centavo, em um mês não haveria igreja no Brasil. A verdade é que as pessoas são manipuladas nesses locais para injetar dinheiro naquele sistema. Não existe fé no Brasil, existe um comércio lucrativo, um poder paralelo nos moldes do crime organizado. Mas voltemos ao assunto da guerra. Coronavírus 2019. Os coronavírus já foram descobertos e sintetizados há mais de um século. E, de repente, uma explosão de coronavírus na China. Nos termos do direito internacional e entendimento internacional, a China teria que indenizar países ou pessoas pelo fato dessa pandemia ter se iniciado na China. Ok, Guerra Mundial 2020. Vai lá, Estados Unidos. Vai lá cobrar da China. Vocês não são os fodões? Não invadiram o Afeganistão por muito menos do que o coronavírus? Não invadiram o Iraque? As pessoas mais novas não lembram da figura de Saddam Hussein, do Ayatollah Khomeini, do Bin Laden? As pessoas mais velhas se lembram dessas pessoas, dessas figuras. Eles, sim, teriam disposição para invadir os Estados Unidos na porrada. E aí? A China liberou a pandemia ao mundo. Como é que vai ficar? Vai lá, Estados Unidos, cobrar deles? O que está acontecendo? A pandemia Covid-19 surgiu em Wuhan, na China. Na verdade, eu converso com chineses o dia inteiro, como pessoas do mundo inteiro, né? Como eu já disse, eu falo outros idiomas e tenho um interesse muito específico em ter contato com pessoas do planeta inteiro. Isso faz parte dos meus estudos antropológicos acerca do desenvolvimento humano e o que vai acontecer com esta humanidade especificamente. E a minha previsão não é boa, claro, com certeza não. A maioria das pessoas sequer entende as palavras que eu falo. As pessoas desconhecem sequer o português. Aí a diferença. Eu estudo idiomas há muitos anos e eu falo árabe melhor do que muitos brasileiros falam o próprio português. E eu estudo árabe há apenas 3 meses. Voltemos ao assunto da guerra em questão. Nós estamos sim numa guerra mundial. E a maioria das pessoas é levada a acreditar que uma guerra mundial são um monte de mísseis cruzando os céus, muitos soldados, muitos tiros, fogos, fumaça. Não. Aquilo ali é 1% da guerra. Como eu já disse, eu estudo povos desde a sua criação e até os limites da nossa existência, desta humanidade específica, no tempo e no espaço que estamos presenciando. A guerra é 99% de preparações e apenas 1% de troca de tiros. Todo o ambiente de guerra é feito em cima de mesas e muitas das vezes a guerra é decidida entre os dois adversários sentados na mesma mesa, conversando e tomando café, enquanto soldados se matam no campo de batalha. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas acham que a Alemanha era fechada, mas não. Hitler era um estadista, tinha contatos frequentes com pessoas de fora da Alemanha, foi indicado a prêmio Nobel, foi eleito personalidade política. Bom, guerra não significa tiro, bombas. Aquilo é apenas 1% da guerra, apenas o finalzinho.
A China, com essa eclosão do vírus, com uma rapidez impressionante, criou um hospital, medidas de contenção, vários mecanismos para que o vírus não se alastrasse. A Rússia, ali perto, sequer teve problemas com o vírus até então. E a Índia, mesmo com suas condições precárias de saúde, eu converso com pessoas da Índia o dia inteiro, eu sinceramente não acredito como que essas pessoas sobrevivem em meio a tantas doenças. E mesmo com uma população que em breve superará a da China, a Índia não está tendo grandes problemas com o coronavírus, tal qual a Itália, que é um país de primeiro mundo, onde milhares de pessoas já morreram. Isso reflete a forma de viver da humanidade no período de guerra. Esse século vai decidir quem merece viver e quem merece morrer. Infelizmente, a maior parte da humanidade é desatenta em relação a tudo, principalmente ao conhecimento. Algumas pessoas das quais assistiram esse vídeo vão fazer aquela zombaria, né? Aquela coisa do... ele está falando coisa com coisa. Não, como eu disse, eu estudo de domingo a domingo. Eu estou fazendo esse vídeo agora porque agora é o momento em que eu parei de estudar. Bom, vírus VTR, o aroma da morte. Se vocês pesquisarem na internet, não vão achar nada. Eu não procuro em internet. Eu tenho a minha própria fonte de pesquisa. Eu não leio nos jornais e revistas que são feitos para manipular a humanidade, porque todo o conhecimento produzido na humanidade é para manipular as pessoas. Acerca do vírus VTR, na década de 2050 a 2059, esse vírus vai varrer grande parte da humanidade. Criado em laboratório, se infiltra, penetra, invade todos os organismos vivos. A planta, os animais, a humanidade, se espalha pelo ar e atinge inclusive a água, contaminando-a. É um nanovírus. Não procurem, vocês não vão achar sobre isso. Eu estudo, eu me informo, eu investigo, eu questiono há 25 anos, dia após dia. E até para mim foi difícil chegar a esse conhecimento. Nesse meio tempo eu aprendi a fazer vírus, analisar algoritmos, eu aprendi a matemática computacional, programação. Eu tive contato com o íntimo da Deep Web, e não tentem entrar na Deep Web, vocês não estão preparados para isso. Invasões, grampos. Durante um tempo, eu até pensei em parar, mas eu pensei assim, eu tenho a capacidade mental para fazer isso, eu quero ir além, eu quero descobrir mais coisas. Esse vírus VTR será sintetizado em laboratório. Os principais governos do mundo já sabem que existirá esse vírus. E outro dia eu fiz um vídeo falando a respeito da luz não se sujeitar ao tempo nem ao espaço, não estando inserida, portanto, na relatividade geral de Albert Einstein. Um fóton de luz, ou seja, um feixe de luz, pode viver por bilhões de anos alheio ao tempo ou ao espaço. Aquela luz pode ir ao passado ou ao presente inadvertidamente. Assim também é com o som. Na verdade, tudo aquilo que é uma onda. Quando as pessoas me perguntam a respeito de Deus existir, eu digo que tudo aquilo que existe é formado por átomos. Se uma coisa não é formada por átomos, ela não existe. O som também não é formado por átomos, e ele pode viajar no tempo e no espaço. Alguns pedidos de ajuda recentes foram receptados por alguns órgãos governamentais, notadamente do ano 2057, 2058 e 2059. Contam com detalhes como estará o planeta nesses anos. Varrido pelo vírus VTR,
muitas pessoas vivendo em bunkers subterrâneos, em abrigos e esconderijos. E com o resultado da guerra, uma grande parte do planeta estará refém da radiação. Pouco mais de 1 milhão de pessoas deverá sobreviver ao próximo século. Essas pessoas, a maioria de sangue O negativo, formarão o que se chama, ou o que se chamará de sapiens, uma evolução da espécie humana. Os outros tipos sanguíneos sempre estiveram aqui na humanidade, mas por incrível que pareça, o grupo O não se relaciona com o ciclo evolutivo do planeta. É como se fosse um invasor do planeta, algo que veio de fora. E quem nesse momento pensar a respeito de lá vem ele falar de extraterrestres. Ok, você acredita em extraterrestres? Você vai me dizer, não, porque eu nunca vi um. Beleza, que roupa que Deus estava usando agora há pouco, quando conversou com você? Você também nunca ouviu e acredita. Vocês selecionam as suas lendas. Como eu disse, eu estudo há muitos anos, sou aposentado do serviço público, policial, especialista em vários assuntos, inclusive em investigação. Quando eu trabalhei em Varginha, eu descobri tanta coisa que vocês não fazem ideia, ficariam abismados. E se alguém me perguntar, houve acidente em Varginha? Tenho plena certeza que houve, sim. Eu tenho absoluta certeza. Ninguém me contou, eu fui atrás e vi coisas. O VTR vai varrer a humanidade. Esse Covid é apenas o primeiro dos 3 vírus. Após o Covid, aparecerá um outro H, alguma coisa, eu não me recordo. Eu vi isso apenas em um sonho. O século da morte. Até o ano de 2045, não, 45 não, 45 é pouco. Vamos lá, 2046. Pronto, melhorou um pouco. Eu detesto coxinhas. Até 2046, uma parcela considerável da floresta amazônica estará devastada por causa da imbecilidade do povo brasileiro. Infelizmente, com a alteração da floresta, não havendo mais o bolsão de ar frio que resfria na zona equatorial a força ou vento de Coriolis, o planeta Terra está girando. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, existe um vento chamado vento de Coriolis. A floresta amazônica inserida naquele miolinho faz um resfriamento desse vento ou força de Coriolis, proporcionando um ciclo sazonal de chuvas em toda a zona equatorial. Restringindo-se a floresta, não haverá esse resfriamento da força de Coriolis. A parte mais produtiva do planeta não produzirá alimento suficiente. Com isso, as pessoas se matarão por comida, já estarão morrendo por vírus, e a situação no planeta ficará grotesca a tal ponto que muitas pessoas vão se apegar à religião. E esse século da morte, ou seja, este século, vai definir o fim das religiões. Ai, que absurdo, que heresia, por que ele está falando isso? Eu não estou falando, eu estou afirmando, eu estou dando total certeza de que é isso que vai acontecer. O Covid mal começou e as pessoas já têm falado que a culpa é de carnaval, porque houve uma encenação de um rapaz branco com cabelos lisos, assim, parecendo comigo assim, ó, um pouquinho mais claro, de olho azul, tipo assim, ó, igual eu, isso, assim, ó, cabelão, né, com uma coroa de espinho na cabeça, dizendo que o Covid está acontecendo porque essas pessoas brincaram com Deus, no caso. Você é cristão? Eu tenho algumas coisas para dizer para você que vão estragar a sua infância, tá? Vocês já viram
essas cruzes com um rapaz lá, com cabelos longos, branco, pendurado nela? Pois é, Michelangelo, um artista famosíssimo, um dos maiores artistas da humanidade. Ele tinha um amante, chamado Tommaso Cavalieri. Amante, assim, homem com homem, né? Tommaso Cavalieri era discípulo de Michelangelo. O que Michelangelo fez? Eternizou o seu amante amado, colocando nele aquela figura, né? Seria o Jesus, numa das pinturas mais famosas de Michelangelo. Loiro, cabelo meio avermelhado, né? Blonde, barba, magro, rosto fino, cabelos lisos, barba lisa, olhos claros. Isso que as pessoas olham na igreja lá, que tem uma cruz, com um sujeito assim, é na verdade um estereótipo de Tommaso Cavalieri, amante de Michelangelo. Existindo um Jesus, que na verdade nem o nome é Jesus, era Josué, Yoshua, ou Joshua, Josué, não é Jesus. Como que surgiu essa lenda, né? Os gregos escreveram o Novo Testamento, isso é um absurdo, cheio de hebreu lá, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Não foi escrito em hebreu. Existem inúmeros testamentos escritos em hebreu que a igreja romana não admitiu, porque eles contam uma história diferente da que está no Novo Testamento. Olha, eu repito, eu sou especialista em povos antigos. Eu não leio Bíblia, tá? Quando eu quero saber alguma coisa, eu vou direto à Biblioteca de Achados Arqueológicos do Vaticano. É papel, papiro, argila. Não se preocupem, vocês não vão conseguir entrar. Apenas 4 pessoas teriam acesso a esse lugar. Estudiosos que dominam realmente o hebraico pré-egípcio. Eu, inclusive, deveria ter sido o substituto de Mauro Biglino como tradutor oficial do Vaticano, pelo meu conhecimento antropológico e dos diversos idiomas, inclusive línguas mortas, que eu conheço. Não fui porque eu sou ateu, eles sabem disso, pesquisam a minha vida o tempo todo. E com certeza alguém do Vaticano vai ver esse vídeo, tá? Mas pesquisam a minha vida o tempo todo e eles não querem mais um ateu nesse cargo. Eles esperam não ter ninguém do que colocar um ateu como tradutor oficial desses documentos. Porque a função da igreja é continuar manipulando a humanidade. Quando os gregos sintetizaram o Novo Testamento, a tradução de Josué era Lesous. E por interferência francesa, modificaram para Jesus, porque em francês, je suis significa eu sou. Pesquisem para vocês verem. As pessoas costumam questionar coisas, falando, que absurdo, que absurdo. Basta entrar no Google e pesquisar. Vocês ficam o tempo todo brincando de joguinhos, por que não pesquisam um pouco sobre isso? Bom, voltando sobre o assunto manipulação humana. As notícias de jornais são feitas para manipular a humanidade. Havendo descoberta em massa de vida alienígena, inclusive aqui dentro mesmo do planeta, vocês acham mesmo que isso sairia na televisão? Pensem um pouco. Acham que alguém entrevistaria um extraterrestre e pediria o WhatsApp dele para vocês conversarem com eles? A humanidade é manipulada desde o início dos tempos. Eu vou contar uma rápida história para vocês. Se chama Anunnakis, os homens que vieram do céu. Diz essa história suméria que é muito, mas muito mais antiga do que a Bíblia. Põe mais antigo nisso ainda. Pensou? Então, aumenta um pouquinho mais. Muito mais antiga do que a Bíblia. Essa história dos Anunnakis diz que os Anunnakis, os homens que vieram do céu, saíram do seu planeta natal, Nibiru. Eles precisavam de grande quantidade de ouro para pulverizá-lo em sua atmosfera e, com isso, reduzir os impactos cancerígenos do Sol. Este ou outro Sol. Eu ainda tenho dúvidas a respeito desse planeta Nibiru ser um planeta ou uma estação espacial. Vamos lá. Anu era o líder Anunnaki. Ele tinha 2 filhos. O mais velho, Enki,
que era filho dele com uma concubina, e o mais novo, Enkidu, que era filho dele com sua esposa. Liderando uma expedição de 50 homens, Enkidu veio à terra para a extração de ouro, e começaram a extrair ouro na região entre a África e a Ásia. Fundaram algumas cidades, contudo, os Anunnakis que vieram para a terra não queriam trabalhar nessas minas. Daí Enki criou o ser humano, sintetizando nas infras ou indras, que eram fêmeas Anunnakis, um DNA misto de humano ou de Anunnaki com uma espécie primata existente no planeta Terra. Não foge muito da lenda bíblica, tá? Porque na lenda bíblica, os deuses, porque não eram só não, viu? Na primeira página lá já fala, façamos no plural, o homem é a nossa imagem e semelhança. Sem contar que Elohim significa os juízes, os soberanos, os reis, os no plural. E em hebraico é designado Elohim, plural de Eloá, que seria o Deus. Mas vamos lá. Enki criou uma espécie híbrida para trabalhar nessas minas. Com o passar do tempo, acabou aperfeiçoando a sua criação, e daí criaram Adapa, que seria o primeiro homem, seria o Adão da Bíblia. A Bíblia plagiou o nome Adão de Adapa, criação de Enki dos Sumérios. Adapa era até então um indivíduo perfeito, uma criação perfeita dos Anunnakis, porque era dotado de consciência e capacidade de reprodução. Até então, os humanos eram reproduzidos nas indras, as fêmeas Anunnakis, mulheres Anunnakis, e sintetizaram então mulheres humanoides para que fossem gerando filhos. Daí, alguns Anunnakis tiveram filhos com as fêmeas humanas, e Enkidu, em conselho com os outros Anunnakis, com poder de chefia, decidiram por um dilúvio, inundando a humanidade, próximo a um ciclo de era glacial. Esse ciclo de era glacial foi cerca de 22 a 24 mil anos atrás. Bom, pulemos essa parte. Enki ordenou a Atrahasis, que seria o Noé da Bíblia, para construir uma arca e salvar quantos animais pudesse salvar. Daí ele foi e construiu. Isso é conhecido como o épico de Ziusudra. Quem quiser pesquisar na internet um pouco mais, pesquise. Vale a pena conhecer uma história bem mais antiga do que a Bíblia e que conta uma história igual. Enki salvou a humanidade através de Atrahasis, que criou a arca. E quando as águas do dilúvio diminuíram, a arca ela estacionou no Monte Ararat, Turquia. Os humanos voltaram a povoar o planeta. Enkidu foi elevado a rei. Detalhe, esses Anunnakis têm uma vivência de mais de 30 mil anos cada um, tá? Enkidu foi elevado a rei, e para diminuir a imagem de Enki, que seria, na verdade, o verdadeiro criador da humanidade, em todas as religiões com as quais os Anunnakis tinham contato, colocaram Enki como o diabo e Enkidu como o Deus Supremo. Havia uma guerra de poder entre esses Anunnakis que governavam a Terra. Muitos deles foram célebres na humanidade. Ninurta, Shamash, Dagon. Dagon é citado na Bíblia, inclusive. Seria o homem-peixe, com capacidade de viver na terra e na água. Eu acredito que era apenas um Anunnaki com materiais de mergulho. Na epopeia de Gilgamesh, inclusive, Gilgamesh... antes de chegar nessa parte dos deuses, eu vou dizer a respeito da epopeia de Gilgamesh. Houve um rei em Uruk, atual Iraque, chamado Gilgamesh. Tirano, ele era um semi-Anunnaki, da linhagem real dos Anunnakis. Ou seja, os Anunnakis evitavam ter filhos com humanos, porque eles queriam preservar o seu código genético.
Muitos acreditam que os faraós egípcios eram de linhagem Anunnaki ou reptiliana. Eles preferiam se casar com suas próprias irmãs, pais e mães, do que com pessoas da plebe, ou seja, plebeus, para não disseminar o seu código genético. Há uma outra corrente que diz, inclusive, que os Anunnakis estão presentes até hoje e que a rainha da Inglaterra é uma delas. Bom, eu tenho a minha opinião, tá? Mas eu tenho a minha opinião em cima de muita coisa que eu estudo. As pessoas não estão preparadas para saber certas coisas. As pessoas teriam medo de sair, inclusive, na rua, se vissem as coisas que eu vejo. Voltemos à guerra dos Anunnakis. Gilgamesh era um rei muito tirano. Daí, os deuses criaram Enkidu para combater Gilgamesh. E lá estava ele no paraíso, depois de ter sido construído da terra, né, do barro, e aprendendo as ciências humanas. Daí ele acabou conhecendo o pecado com uma mulher e foi banido do paraíso, que seria a cidade dos deuses sumérios, Anunnakis. Chegando à terra, lutou contra o rei tirano Gilgamesh durante 3 dias. E após esses 3 dias acabaram se tornando amigos. Enkidu era o mesmo nome do irmão de Enki. Havia Enki e Enlil, que é o Enkidu. E aí, nesse ponto que eu achei que houve alguma falha na história dos sumérios, porque o nome correto é Enlil. Tanto que na tradução, o primeiro deus da Bíblia se chamava Eloá, que seria uma vertente hebraica do sumeriano Enlil. Eloá, Enlil. Bom, passemos dessa parte. Na epopeia de Gilgamesh, após se tornarem amigos, Gilgamesh e Enkidu vão atrás do fruto da vida eterna. Enkidu acaba falecendo. Houve uma guerra contra uma espécie de guardião que guardava o portal para o paraíso e o acesso ao fruto da vida. É bem parecido com aquilo da Bíblia, do tipo, no paraíso os anjos vão guardar a árvore do fruto da vida para que os humanos não peguem. Mas Gilgamesh jamais consegue esse fruto da vida, a imortalidade dos sumérios. O máximo que acontece quando ele chega à cidade dos deuses é que Atrahasis, o seu irmão gêmeo, que ele não sabia, criado em laboratório, Atrahasis conta a ele onde ele poderia encontrar um fruto no meio do mar e com isso viver mais tempo. Esse fruto é o Ormus original. Eu procurei descobrir a respeito dele aqui na Terra. Contudo, eu só consegui aprender sobre o Ormus sintético. A pedra filosofal dessas pessoas que são alquimistas, que buscam sintetizar elementos químicos. Gilgamesh conseguiu, depois de mergulhar muito fundo no mar, essa fruta daria a ele mais vida. Contudo, em um barco, já retornando para Uruk, uma serpente aspirou o perfume dessa planta e a levou consigo. Gilgamesh pranteou e não conseguiu o fruto da vida. Deuses antigos na Bíblia: Dagon, Astarte, Nimrod, Nisroch. Baal não se relaciona, porque Baal realmente é uma invenção humana. Mas os outros deuses que eu citei são apenas Anunnakis. E, inclusive, há uma corrente que acredita que o diabo, não só da Bíblia, mas Hades, o imperador dos mortos dos egípcios, Anubis, são Enki, são o verdadeiro criador da humanidade. E que, através do processo de manipulação, Enlil colocou que ele deveria ser o mal. Como era imperador, pôde fazer isso para se vingar do seu irmão, que era o seu adversário pelo trono. Satã significa adversário,
Lúcifer, questionador, opositor. Lúcifer é cheio de luz, dotado da luz. Partindo para um livro que já é de tendência teísta, o livro de Melquisedeque, que é o único que conta com propriedade sobre a queda e a criação do Lúcifer. O Gênesis apócrifo de Melquisedeque conta que o Lúcifer foi o primeiro filho do Deus. E isso bate realmente com o relato sumério, pois Enki era o filho mais velho de Anu. Daí Deus envolveu Lúcifer com o seu manto e pôs sobre ele a responsabilidade de liderar os outros filhos e os anjos que foram criados depois do Lúcifer. Quando alguém fala assim em religião, o primogênito de Deus, eu falo, tá, você fala capeta, né? Ai, que blasfêmia! Não, vocês só leem a Bíblia, é por isso que vocês acreditam nisso. As pessoas deveriam ler outros livros, mas elas têm medo de se tornarem ateus. Na verdade, existe um ateu dentro de cada ser humano. No fundo, vocês não acreditam nisso tudo. Tanto que quando alguém morre, vocês choram em vez de fazer festa pela pessoa estar indo para um céu cheio de gente branca, brincando com leões veganos num jardim encantado. Mas a guerra vai expor uma nova realidade para vocês. Não se acanhem. Vocês vão acabar virando ateus. A respeito ainda do livro de Melquisedeque, o Lúcifer, no caso, era o mais querido do Deus. Ele era o principal, era ele que tinha o conhecimento maior e que retransmitia aos outros filhos mais novos. Quem acreditar que o Jesus é o Filho do Deus, no livro de Jó, na Bíblia, fala que o Deus estava lá no seu trono, né, no paraíso, e aí vieram se apresentar os filhos de Deus, não é o filho, não, os, e também o Satanás, que seria Satã, questionador. Mas, no processo de manipulação humana, eu estou tratando da história suméria até então, esses Anunnakis, liderados por Enlil, que venceu a guerra pelo trono contra Enki, se vingando, criaram a figura do Satã para ser o mal. As pessoas podem estar tão bitoladas, tão manipuladas durante todo o processo histórico, que se descobrissem que na verdade o diabo é que criou a humanidade e que o Deus seria o irmão dele, que não ficou feliz com o fato, essas pessoas se matariam. É por isso que determinados conhecimentos não podem chegar à humanidade em hipótese alguma. Eu entendo bem isso porque muitas das coisas que eu descubro, nem a maçonaria ainda descobriu. Vão descobrir em algum tempo. Mas eu descobri pelos meus próprios meios. Os meus próprios meios. Fato é que nós vamos ter nesse século uma situação muito interessante, que é um grande apego da humanidade à fé. Muitas pessoas dizem, eu quero ver se o avião for cair, se você vai continuar ateu. Vou, com certeza. Eu já levei tiro, facada, eu já peguei leptospirose, eu tive uma exposição a HIV, a câncer. Picadas de insetos foram 2 vezes, uma cascavel, uma vez uma urutu cruzeiro, sem contar as várias vezes em que eu já fui picado por escorpião e por aranhas, principalmente 2 vezes a armadeira e umas 10 vezes a aranha marrom. A aranha marrom provoca gangrena do local e eu não tenho sequela nenhuma. O meu corpo ele tem um fator de RNA que expulsa qualquer coisa que tenha contato com o meu sangue. O meu sangue é O negativo com alta imunidade de RNA. Se eu for morrer, para mim vai ser uma coisa normal. As pessoas têm tanto medo da morte e do sofrimento que se agarram a lendas bobas do tipo, no fim vai haver uma salvação. Não vai haver uma salvação. Se o avião estiver caindo, você pode fazer a reza que quiser lá, ou a pemba, o que quiser, pode dançar umas danças, tu vai se fuder de todo jeito. Se o avião for cair, eu vou pegar logo um cigarrão, acender,
pedi um uísque, a menina falou, eu quero apreciar a queda, nunca caí de avião, só vou ter essa oportunidade, vou ficar lá desesperado. Não. Bom, nesse século, nós teremos sim essa inclusão da guerra. As pessoas se apegarão tanto à religião, que quando perceberem que ninguém virá ajudá-los, essas pessoas vão acabar desacreditando nisso. O islamismo, nesse século, se tornará a maior religião do planeta. E eu acredito que é a penúltima manifestação religiosa, até que toda a humanidade não acredite mais nas lendas religiosas que durante milênios imperaram aqui no planeta. Sabe? Se alguém for morrer, nada vai salvá-lo. As pessoas costumam dizer que é um castigo, sabe? Olha, fizeram uma brincadeira de mau gosto, humilharam Jesus no carnaval. Não, havia lá um sujeito com uma fantasia vermelha, com uns chifres, e uma reconstituição do Tommaso Cavalieri, que era o namorado de Michelangelo. É isso que eu vi. E outra, onde é que está escrito na Bíblia que vocês leem que o diabo seria um sujeito vermelho com chifres? Onde está escrito? Não está escrito em lugar nenhum, não, senhor. Não existe isso daí, não. Nem o diabo existe. É uma invenção do Concílio de Niceia. Na verdade, já havia sido sintetizado historicamente na Septuaginta. Septuaginta foi um grupo de religiosos que dominavam o grego koiné e o hebraico. Após o exílio na Babilônia, notadamente na revolta dos Macabeus, quem tem Bíblia católica está no livro de Macabeus. Na Bíblia evangélica não existe. Os evangélicos acharam que não era inspirado por Deus, né? Macabeus teria escondido a Arca da Aliança em algum lugar no Monte Horebe, Sinai. Na verdade, essa Arca da Aliança já foi destruída há muito tempo. Ou o faraó Zizaque, ou o faraó Sor, ou Merodach e Baladã. Um desses três destruiu a Arca. São os três que saquearam Israel, ou Judá, ou tudo, né? É uma bagunça. Israel, Judá, Jerusalém, Samaria. Os malucos que acreditavam no Deus não tinham união nem mesmo entre si. Tanto que o reino foi dividido entre Judá e Israel. Mas esses três, Zizaque, Sor e Merodach e Baladã, notadamente Merodach e Baladã da Babilônia e Zizaque e Sor do Egito, são três que invadiram e levaram tesouros do templo da cidade de Davi. Então, grego koiné. Inventaram nesse momento o diabo, inspirado na lenda de Hades, da mitologia grega. Hades, o imperador do mundo dos mortos, era um dos deuses, era irmão de Zeus. Hades, um sujeito que vivia no fogo, no mundo dos mortos, nos Elísios, na Gildeca, ou seja, os 7 mundos dos mortos. Mas é isso. Essa figura de um sujeito com um chifre vermelho é uma invenção humana. Então, quando aparecer alguém no carnaval, alienados, com uma fantasia com chifre, pare de dizer que é o capeta, pare de passar essa vergonha. Assim como vocês nunca viram Deus, nunca viram o capeta também, não. Vocês estão vendo ali, ó, naquela cruz na igreja lá, a personificação do namorado do Michelangelo. O Jesus não seria louro de olhos azuis, branco, com cabelos ralos, não. Todo mundo que viveu no Oriente Médio tinha barba ruim, cabelo ruim, eram morenos de olhos castanho claro. É mais fácil o Jesus ter sido moreno escuro. Que bobeira que eu estou falando, Jesus ter sido moreno escuro. Eu não acredito nessa história, né? Mas se existisse, seria moreno escuro, não seria louro de cabelos vermelhos, não. No ano 70,
o imperador, o César Tito, filho de Vespasiano, conseguiu colocar fim à guerra judaico-cristã. Destruiu o templo de Jerusalém. Antes disso, ainda quando Vespasiano era imperador, ele empreendeu uma guerra contra os judeus e massacrou os judeus. O domínio romano se estendia sobre a Palestina. E os judeus eram contra esse domínio, entrando em guerra. Essa figura do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, era tudo que o César Tito de Vespasiano queria, porque isso acabaria com a revolta dos judeus. E aqueles judeus que não aceitassem o cristianismo poderiam ser eletrocutados no tiro pelas tropas de Vespasiano. Flávio Josefo, historiador de Tito, que era inclusive um prisioneiro de guerra, depois foi libertado, se tornando amigo de Tito, em seus vários livros que tratam da guerra judaico-cristã, ele conta a respeito das conquistas de Tito durante o seu empreendimento bélico na Palestina. E a coincidência entre a ordem de cidades que Tito conquistou e a narrativa do Novo Testamento é muito grande. Eu tenho a minha convicção de que a lenda bíblica do Novo Testamento teve inspiração por duas figuras, dois fanáticos pregadores religiosos daquele tempo. Um deles era Teudas, que seria o verdadeiro João Batista. Teudas empreendeu uma campanha lunático-religiosa em que ele disse que conseguiria atravessar o Rio Jordão a nado e levou essas pessoas para lá para serem batizadas na água. É complicado. Nos Atos dos Apóstolos cita essa figura de Teudas brevemente, né? Como eu disse, para vocês terem acesso a material de melhor qualidade, é necessário aprenderem no mínimo o hebraico, o moderno. O hebraico clássico pré-exílico é muito difícil. Hoje, eu e mais 4 pessoas em todo o planeta somos os únicos que dominamos esse idioma. É muito difícil de se estudar uma língua que não existe mais. São anos. Zecharia Sitchin, por exemplo, que foi o maior especialista em cultura suméria, ele ficou 30 anos estudando o idioma sumeriano cuneiforme para poder traduzir todo esse material a respeito dos Anunnakis e de um povo que são o povo mais antigo que se tem notícia da humanidade, pelo menos esta humanidade moderna que hoje vivencia as teorias de evolução de Darwin. Zecharia Sitchin deixou um legado muito grande de pesquisa realizada. Ele deu sua vida para encontrar a verdade. As pessoas mais religiosas têm medo de descobrir a verdade e descobrir que não estão protegidas. Contudo, eclodindo esta guerra, e que eu tenho certeza que começou em 2001, pelo meu grau de estudo e informação, as pessoas tenderão a se desesperar e se apegar a religiões. E depois verão que não há proteção alguma. Ninguém está protegido. Quando alguém passa por um acidente, não foi nenhum Deus, nenhum mágico, nenhum santo que salvou, não. É apenas uma probabilidade. Eu mesmo já tive uma facada no pescoço, várias picadas de animais peçonhentos, um tiro no braço. O meu joelho esquerdo rompeu o ligamento e o meu corpo se regenerou sem necessidade de cirurgia. Eu conheço os limites do meu corpo. Eu sei o que eu sou. Mas, em relação às pessoas morrerem, é apenas probabilidade. Se cair uma bomba atômica em determinada cidade, não vai sobrar ninguém. É a probabilidade nula. Se um avião cair, pode acontecer de alguma das pessoas ser amortecida pela queda e sobreviver. Não é milagre, porque todo o restante morreu. Não se abracem tanto a religião, não. Não vai salvá-los. Inclusive, esses inconsequentes que estão mantendo igrejas abertas,
estão expondo a população a vírus. Dou um exemplo da Itália. A Itália descobriu esse vírus, quer dizer, o vírus chegou à Itália em fevereiro. Em março eram poucas vítimas, no começo do mês. E agora já são milhares. O vírus chegou ao Brasil agora, em março. Ainda são poucas vítimas, mas podem ser milhares. A sobrevivência humana é reflexo da forma como a humanidade decide viver. E as pessoas viverem de forma inconsequente fará com que uma grande parte da humanidade morra. Eu acredito que 2016 era o período final para se iniciar alguma forma de salvar a humanidade. Já não há mais esse tempo. É certo que nesse século nós teremos o século da morte. E é isso. Eu finalizo dizendo que a humanidade é e sempre foi manipulada e que as grandes decisões acontecem numa mesa com poucas pessoas. Poucas pessoas ditam tudo que vai acontecer no planeta. E se a vontade dessas pessoas é disseminar uma arma biológica para reduzir a quantidade de pessoas, isso vai acontecer e as pessoas morrerão abraçadas a uma fé que nada pode, a lendas que nada falam e nada podem fazer para salvar suas vidas verdadeiramente. Sendo assim, é melhor se trancarem em casa do que se expor porque algum líder religioso disse que vocês estão salvos. Vocês acabarão descobrindo da forma mais dolorosa possível como se tornarem ateus legítimos. Isso pode ser por bem ou por mal. Essas pessoas querem o dinheiro de vocês. Elas não estão nem aí com a sua saúde. Querem sugar o máximo de dinheiro de vocês para poder terem uma vida boa e conseguir concretizar o plano de ser um poder dominante no Brasil. Vocês são apenas massa de manobra. Ok? Fiquem todos sozinhos.